Pela primeira vez na história, Camaçari atingiu a marca de 200 mil eleitores e, por isso, se tornou apta a ter segundo turno. E o que foi que aconteceu? Temos segundo turno. Para falar sobre as eleições, inclusive sobre o segundo turno, a gente veio até aqui, à frente do Fórum Eleitoral, e quem conversa com a gente é o nosso parceiro, o advogado Dr. Thiago Bianchi. Dr. Thiago, muito obrigado por estar mais uma vez batendo esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite, Sheila. É importante a gente poder levar mais informações para o eleitor, para a eleitora daqui do município de Camaçari, que vive seu momento peculiar, momento único na sua história, aonde pela primeira vez que pode haver segundo turno, ocorreu o segundo turno, estamos aqui na última semana para definir quem será, melhor dizendo, representantes do Poder Executivo a partir de janeiro de 2025. Exatamente, os vereadores já foram todos eleitos, já estão de boa, agora só falta Camaçari eleger o seu novo prefeito. Doutor Thiago, eu queria que o senhor começasse falando para a gente, fazendo uma análise de como foi o primeiro turno dessas eleições aqui em Camaçari. Sheila, o primeiro turno foi, digamos, dentro do esperado até o dia da eleição. Tivemos algumas notícias de propaganda irregular, tivemos diversos pedidos de direito de resposta, alguns sendo concedidos, outros não, mas dentro da sua normalidade, dentro daquilo que nós entendemos como normal, dentro da normalidade de um período eleitoral. Às vezes é comum uma expressão utilizada de forma equivocada, um contexto desvirtuado que vem a ensejar a procedência de uma representação, a concessão de um pedido de direito de resposta. Nós tivemos, obviamente, conhecimento de todos, diversos problemas no dia da eleição, sobretudo com relação às urnas eletrônicas, a aglomeração de pessoas, filas enormes nas sessões de votação, mas que eu acredito que para esse segundo turno, já que é uma garantia do Tribunal Regional Eleitoral por seu presidente, de que haverão as substituições dessas urnas que foram utilizadas no primeiro turno por modelos novos já utilizados nas eleições de 2022, que acredito que fará com que esse processo eleitoral do segundo turno aqui em Camaçari seja mais célere do que comparado àquele do dia 6 de outubro no primeiro turno. É isso. Por causa desse problema, inclusive nas urnas, muita gente acabou deixando de votar. Queria que o senhor falasse para a gente qual foi, em média, o número de abstenções das eleições desse ano. Sheila, por incrível que pareça, embora nós tenhamos ouvido falar bastante dessa postura do eleitor de não esperar a votação, né, a resolução do problema em sua sessão, nós tivemos dentro de um patamar já esperado, que é como se a gente diz, é quase que o tradicional nas eleições aqui do município de Camaçari. Estavam aptos a votar mais de 200 mil eleitores e foram para as urnas considerados como os votos válidos, que são aqueles que farão a diferença para a totalização de votos, 157 mil eleitores. Então, numa média ali de 50 mil eleitores não foram para as urnas, né, o que a gente diz aí em torno de 20% a 25% do eleitorado total de Camaçari. Perfeito. Doutor Thiago, agora eu queria que o senhor falasse, a gente está na última semana do segundo turno. O que os candidatos podem fazer durante essa semana? Sheila, basicamente a eleição do segundo turno se assemelha muito à eleição do primeiro. Obviamente, por mudanças de datas é que teremos essas peculiaridades. Ainda é permitida a realização de comício, circulação de carros de som, desde que encaminhadas ou passeatas. Não é possível, acho que você, eleitor, já deve ter ciência disso. Não é possível que esses carros de som circulem sozinhos, né, sob pena de configuração de propaganda irregular. É possível também, né, a utilização e a distribuição de santinhos, né, dentro dessa semana. Comícios até a quinta-feira, dia 24, se eu não me engano. Dia 24. Na quinta-feira, encerram os comícios, a data limite, e no sábado, caminhadas, passeatas, carreatas e distribuição de material gráfico, também é o último dia para a realização desses atos de campanha para o segundo turno. Perfeito. E como é, doutor Thiago, que o eleitor, caso ele presencie alguma irregularidade, como é que ele pode denunciar? A ferramenta mais próxima do eleitor, Sheila, e caros eleitores e eleitoras,
é a ferramenta, o aplicativo chamado Pardal, certo? Esse é o primeiro contato que qualquer cidadão, qualquer cidadã pode ter com a Justiça Eleitoral quando se deparar com alguma possibilidade, com alguma propaganda irregular ou com algum ilícito eleitoral. Através desse aplicativo, o eleitor pode encaminhar, inclusive até de forma anônima, né, aquela situação que reputa como ilícita e será recebido pela Justiça Eleitoral, que tomará as providências cabíveis. Mas não é só isso, Sheila. É possível ainda que esse eleitor procure os fiscais dos partidos, que, obviamente, se for no dia da eleição, procurem os fiscais dos partidos apontando aquela irregularidade, procure os mesários, os presidentes das sessões eleitorais também para evidenciar algum ilícito ou algum ato que entenda como ilícito, para que eles averiguem e tomem as providências cabíveis, ou também o Ministério Público Eleitoral. É possível que seja encaminhada denúncias para eles, para que também façam a coleta de provas e, caso entendam que há um ilícito eleitoral, tomem as ações respectivas. Perfeito. Doutor Thiago, quais são os casos mais comuns de crime eleitoral registrados aqui em Camaçari? Vamos fazer só uma diferenciação. Tá. Porque muita gente fala crime eleitoral quando a gente está tratando de propaganda eleitoral. Certo. Crime eleitoral é aquele que vai ensejar sanção penal, de reclusão ou de detenção. Ou seja, a pessoa pode ser presa, pode ser detida. Perfeito. Aqui nós temos muito, para crimes eleitorais, a questão da boca de urna, do impedimento à realização de propaganda eleitoral por determinados candidatos, né? E com relação aos ilícitos de propaganda eleitoral, ou ilícitos eleitorais, como nós chamamos, nós temos a questão dos carros de som, né, circulando sozinhos, a circulação de carros de som em volume excessivo, circulação de carros de som próximos daqui da sede do Poder Judiciário, que é proibido, repartições públicas, de hospitais, postos de saúde, que também são condutas vedadas, além de uma situação que tem sido bastante questionada e levada ao Poder Judiciário Eleitoral, é a questão dos atos de propaganda por meio da internet. Né? Alguns candidatos entendem que determinadas propagandas contêm ou fatos sabidamente inverídicos ou que venham a denegrir a imagem daqueles candidatos, né, submetem essa apreciação ao Poder Judiciário. Em alguns casos é deferido, em outros não. Perfeito. A colagem de material, aqueles adesivos nas casas, em locais comerciais, isso também configura como uma irregularidade? Locais comerciais a gente tem uma vedação legal, que é a propaganda por pessoa jurídica. Certo. Então é uma prática irregular. Então não é permitido que você faça isso dentro de um estabelecimento comercial. Mas o dono, o proprietário, o gerente, o vendedor, aquele que trabalhe dentro daquele estabelecimento pode fazer a sua manifestação individual, desde que em consenso com a direção da empresa. Material gráfico respeita a mesma orientação do primeiro turno, CNPJ do contratante, CNPJ da empresa contratada ou da pessoa física contratada, tiragem e a sua fixação em bens particulares somente nos veículos, na extensão traseira total do para-brisa traseiro, e em outros locais um único adesivo, né, na metragem legal. Unidades residenciais da mesma forma, para que tenhamos um processo lícito. É isso. A gente aqui vê uma coisa meio diferente disso aí, mas enfim, né? O advogado já deu os caminhos para você que achar que deve fazer as denúncias de irregularidade. Doutor Thiago, eu queria agora que o senhor comentasse sobre um fato que algumas pessoas comentaram sobre estarem sendo coagidas a votar nesse ou naquele candidato. O que é que o eleitor deve fazer caso ele se sinta coagido a votar em um determinado candidato? Primeira postura que essa eleitora deve tomar é procurar as autoridades competentes, a autoridade policial, e narrar aquela situação que está acontecendo. Se caso venha se sentir amedrontado com determinadas posturas, é possível também a utilização da ferramenta Pardal para fazer uma denúncia anônima e a denúncia ao Ministério Público Eleitoral para que proceda a investigação daquele caso
e eventualmente venha a representar, se identificado for aquele que está coagindo o eleitor ou eleitora. Mas é importante que o eleitor, né, se sinta seguro para esse momento de votação, lembrando que o voto é secreto, né, por mais que haja essa coação, ninguém poderá acompanhar o eleitor até a cabine de votação para o exercício do seu voto, e lá de frente para a urna é ele e a urna, é ele e sua consciência que darão, né, aquele voto de confiança a algum daqueles pretensos candidatos que venham a querer, né, se submeter a representar a sua população. Sim. Aqui em Camaçari a gente vê muito forte essa questão das cores, dos partidos, dos candidatos, isso é muito forte aqui. Se o eleitor quiser ir no dia da votação com a sua camisa azul ou com a sua camisa vermelha, ele pode? Pode, né? O eleitor tem uma garantia legal da liberdade de manifestação individual. Então ele pode não só ir com a camisa na cor daquele grupo político que ele esteja inserido, mas ele pode ir com a sua praguinha, com o seu adesivo, com a sua bandeira, né? Exercer o seu direito ao voto, né? Mas ele não vai poder se reunir e aglomerar com mais pessoas, sob pena de configuração de boca de urna ou aglomeração no período eleitoral, que pode reverter numa ação penal contra ele. Sim. Então, você eleitor, você eleitora que deseja ir com sua camisa azul, com sua camisa vermelha, branca, amarela, verde, das cores que você melhor entender necessária, que melhor lhe represente, vocês podem ir, né? Volto a dizer, com seu adesivo, com seu santinho, para facilitar no processo de votação, né? Para o exercício do seu voto livre e independente. É isso aí. Para terminar, doutor Thiago, eu queria que o senhor falasse para a gente se existe alguma consequência legal para quem votou no primeiro turno e não vota agora, ou o contrário, que não conseguiu votar lá no primeiro turno, mas quer votar agora. Tem alguma consequência legal? A consequência legal é o impedimento para determinados atos da vida civil. Então, como nós temos primeiro turno e segundo turno considerados como eleições distintas, aquele eleitor ou eleitora que não foi no primeiro turno, mas que queira exercer seu voto no segundo turno, poderá fazer isso normalmente. Mas é necessário que ele venha justificar a ausência no primeiro ou no segundo turno. É importante que o eleitor ou a eleitora faça essa justificativa, porque senão, por exemplo, não poderá emitir passaportes, não poderá participar e ser nomeado ou empossado em concursos públicos. Então há diversos atos de restrição para aqueles que não venham a justificar dentro do prazo legal, que é de 30 dias posteriores à eleição, a justificativa, não venham apresentar essa justificativa por não ter comparecido às eleições. Se exercerem esse direito, essa faculdade de justificar dentro do prazo legal, não haverá incidência de multa. Caso venha a fazer posteriormente a esse prazo, deverá pagar uma multa à Justiça Eleitoral. Perfeito. Agora, para terminar, se o senhor quiser deixar algum recado para os eleitores de Camaçari, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, Sheila, eu gostaria de agradecer esse espaço, agradecer a confiança para que a gente venha falar para esse eleitor, para essa eleitora aqui do município de Camaçari sobre o direito eleitoral, sobre esse processo eleitoral, que, como eu disse logo no início, é um momento histórico para nós que vivemos aqui no município. Eu gostaria de deixar essa mensagem para o eleitor, para a eleitora, que compareçam às urnas, que exercitem o seu direito ao voto, independente de qual lado venham escolher, mas que participem ativamente desse processo eleitoral, para que lá na frente, né, não sejam responsáveis pela omissão nesse momento tão importante da nossa cidade. Então compareçam às urnas, exerçam o direito ao voto e votem com consciência.